Marilda, seja bem-vinda, Marilda. Agora vai dar certo. Aqui, ó, Lúcia entrou. Agora vai dar certo, gente. Tá? Agradeço aí a paciência. Aqui, vamos convidar a Lúcia. A Lúcia já enviou. Boa tarde, Marilda. Entrar ao vivo. Aí, Tá me Lúcia, ouvindo bem? querida. Não estou te vendo, Lúcia, mas vamos fazer assim mesmo. Vamos Porque, lá, vamos lá. né, tu viu ali que foi mais difícil ainda, gente, depois tu não estava conseguindo entrar. Sim, mas tudo bem. Eu tô te vendo e tô vendo as pessoas que estão entrando, gente conhecida Isso, aqui. é isso aí. Vamos do jeito que dá, né? Lúcia, antes de eu te apresentar, Hum, eu queria antes só fazer uma introduçãozinha que eu falei aqui com o pessoal, só que não ficou gravado. hum. Que é assim, ó, para que serve, né? Esse nosso movimento, o movimento pause, a gente traz pausas conectivas para a gente olhar para alguns aspectos da nossa vida que muitas vezes, ó, também estão te vendo, Lúcia, a Marilda tá te vendo, Ai, que que bom. muitas vezes na correria do nosso dia a gente não olha. E hoje mesmo eu estava almoçando com uma amiga minha e a gente estava comentando sobre algumas questões assim de pai e mãe, relacional. E a gente se perguntou onde é que eles estavam, né? Que eles não olharam para isso na relação deles. Uhum, E aí eu falei, amiga, eles deviam estar cuidando dos filhos, deviam estar cuidando do trabalho, deviam estar cuidando de outra coisa, de alguém. E uhum. muitas vezes é o que a gente faz. A gente vai colocando algumas coisas para baixo do tapete, não olhando porque tem algo mais importante. E eu acho, Lúcia, que a sexualidade é uma delas. E aí, eu vou te apresentar. Nada mais justo do que trazer a Lúcia, que é psicóloga, sexóloga, para falar aqui um pouco com a gente sobre algo que é tipo, eu vejo que é um pouquinho assim, como que nem brincam, né? Técnico de seleção, né? Todo mundo sabe um pouco, todo mundo dá palpite, mas na hora mesmo, todo mundo sempre tem um medinho, uma dúvida, né? E eu Uhum. acho que nada mais justo trazer aí pra gente bater esse papo, Lúcia. Bom, vamos tentar. Então, como tu disseste, eu sou psicóloga, sou sexóloga, trabalho há 42 anos com Uhum. sexo, profissionalmente falando, né? Aham. Então, e isso que tu disse agora, Lu, é bem importante, assim, onde estavam os nossos pais? Eles estavam reprimidos pela cultura que eles tiveram pelos pais deles também. É Ou verdade. não, porque assim, ó, eu vou contar para vocês, começar. Eu tive uma avó paterna que aos 14 anos já estava fazendo acontecer na cidade dela. Ela dava aula, fazia, acontecia e falava de sexo com os seus alunos. Então, assim, tu vê, Falava. tem toda uma história que te ajuda a receber mais no teu ouvido essa coisa sobre sexualidade, e tem outras pessoas que não. Os pais, os avós sempre tiveram problemas, entende? Então, porque, querendo ou não, hoje, falar de sexo ainda é um problema. Uhum. E ao mesmo tempo, quando tu vê, eu vejo assim, quando eu vou em rodas de amigos, ou mesmo em palestras, tu começa a falar e as pessoas, isso eu faço. Mas não, isso eu faço melhor. Todo mundo faz. Mas Todo mundo. ninguém conta o que, que acontece na hora que faz, que às vezes pode não dar certo. Uhum. É verdade. Eu acho que esse é o nosso papel, né, Lu? Poder falar Nossa, simplesmente sobre isso. exatamente. E na realidade, Lúcia, tu sabe que assim, ó, que teve eu iniciando assim, né? A gente sempre começa pela gente, acho que até assim para abrir esse caminho, né? Eu fui uma pessoa que tive muitas dificuldades em relação à sexualidade. Eu vejo hoje assim que a minha primeira vez ela foi fora do tempo, não foi com a pessoa certa, não foi no momento certo. Enfim, e eu fui levando durante muito tempo o reflexo disso na minha vida, né? Mesmo depois de já mais madura, eu fui trazendo esses reflexos da minha primeira vez e da minha primeira relação. Mas eu sempre fui uma pessoa, Lúcia, as minhas amigas, elas dizem assim, ó, lá vem as perguntas da Lu. Porque eu sempre fui uma pessoa que não me basta aquela resposta assim: como é que foi, amiga? Como é que foi a primeira vez com ele? Foi bom. Não.
é bom, não me basta. Eu quero saber detalhes. Eu quero saber, mas como é que foi? Tu tava afim, tu não tava? Foi legal, não foi? Eu sempre pergunto sobre isso, assim, eu adoro o primeiro beijo, aquele olhar. Então, pra mim, eu sempre fui muito perguntinha. Eu queria saber, mas como é que é? É sempre bom? Porque eu não sentia prazer. Então, eu queria entender como é que isso funcionava para as pessoas. Se todo mundo sentia prazer, se era do mesmo jeito sempre. E eu fui perguntando, então isso assim foi o que me salvou, essa necessidade de entender. Pô, todo mundo diz que é bom, todo mundo diz que é maravilhoso. A gente meio que tem uma paixão em relação a isso, mas ao mesmo tempo uma vergonha. Então eu sempre quis saber mais. Uhum. E eu queria que tu me dissesse assim, o que que tu nota, sabe, nas pessoas com toda essa tua experiência, o que que tu nota assim que passa enfim, nesse inconsciente coletivo aí sobre o sexo. A primeira coisa, nós mulheres mentimos muito umas para as outras. Como tu disse, como é que foi para ti? Tudo bem. Oi? O que é tudo bem? É o que eu vivo dizendo, me poupe de resumos, entende? Me dê detalhes. Nos detalhes, Sim. tanto no paciente quanto na vida social, tu vai entender o que não é dito, né? Uhum. Então, assim, ó, vamos começar pela mentira, né? Muitas mulheres chegam umas para as outras, ai, daí tu tem orgasmo? Sim, sempre. O meu marido, oi, querida, marido e empregada, a gente nunca fala bem, entendeu? Então, ela sempre se pergunta de novo, e aí, tem orgasmo? Como é que é isso para ti? Ah, tenho, sim, a gente transa com frequência e eu sempre tenho muitos orgasmos. E aí, o que que tu fica pensando lá pelas tantas? Ah, eu sou um ET, O porque eu problema é não você. tenho tantos orgasmos, entendeu? Esse problema sou eu. Então, esse é o grande lance. Não tem o que falar, não fala. Ou Uhum. senão, acho que me saio bem. Mas então Uhum. tá, pede ajuda. Então, aí que entra. Sexo faz bem? Faz. Muito bem. A pele, o cabelo e principalmente a qualidade de vida, gente. As pessoas Uhum. que têm, vamos dizer assim, uma sexualidade mais comum, mais regular e não frequente. Frequente é várias vezes no dia, na semana, no mês. Uhum. Regular é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Tu tem aquela regularidade. E o teu corpo e a tua mente vão entender isso. Entende? Não, calma aí, não Uhum. deu de novo essa semana, mas vai dar depois. Porque tu tem aquela de 15 em 15, enfim. Entendeu? Uhum. Então, a melhor coisa que acontece com, principalmente nós, mulheres, que somos muito reprimidas sexualmente, Uhum. entende? As mulheres ainda têm aquela ideia de que me algema, me tranca, me pega com força, força não, violência, né? Porque aí eu não posso fazer nada, eu fico à mercê da vontade do outro, e aí eu posso me soltar, e o inconsciente solta, entendeu? Uhum. Se eu for me soltar, e se eu for dizer tudo que eu gosto, que feio. O que vai pensar de mim? O que a outra pessoa vai pensar de mim? Então, E eu acho. culturalmente tem muito isso. Uhum. Não, e eu acho também, Lúcia, tu sabe que tu falando, essa questão também existe. Eu percebo que eu já tive uma cobrança contrária. Às vezes a gente não consegue, isso aqui que eu acho que a gente lida naturalmente com tudo, só com sexo não. Por exemplo, tu e teu namorado, tu e teu marido, hoje vocês querem ver um filme. Legal. Amanhã vocês não querem. Aí vocês querem comer comida japonesa hoje. Amanhã vocês não querem. Só que se hoje a gente não quer fazer sexo, já pergunto assim, eu já me perguntei, como assim eu não quero hoje fazer sexo? Já começa essa cobrança. Tem já algo errado comigo? A gente não respeita, às vezes, até a naturalidade. Porque, assim, existe também esse limiar, né, de natural, de às vezes você querer fazer sexo e às vezes você não querer. E às vezes por ansiedade e afobação, eu já me vi nessa questão de tipo, não, mas espera aí, já faz muito tempo que eu não quero. E aí, o que está acontecendo? E já tentando talvez encontrar um problema onde às vezes também não tem, né, Lúcia? O que tu acha disso?
Não, exatamente como tu está dizendo, porque assim, a questão toda é que o sexo tem que ser bom, mas não adianta tu chegar, tu pensar no sexo só como genitalidade. Porque muitas vezes Perfeito. você está cansada, não quero algo que demore muito, pega leve. E aí as pessoas assim, não, tem que ter genitalidade, ou seja, pênis, vagina, entendeu? E tem que ter orgasmo. Gente, eu vivo dizendo que a democracia do orgasmo não ajuda ninguém. Ou seja, as pessoas ficam sempre esperando aquela coisa de que tem, os fins justificam os meios. Não! Entendeu? Não fica pensando o tempo todo de que tu tem que gozar, tu tem que te lubrificar, porque isso faz com que muitas vezes eu não queira aquele ritual inteiro do orgasmo. Esquece a genitalidade. Que outras coisas te dão tesão? Então, assim, ficar mexendo no lóbulo da minha orelha me dá tesão às vezes. Oi, então compartilha com a tua parceria sobre isso. E, ok, eu não preciso chegar ao orgasmo, só o lóbulo da orelha. Outra coisa que, que incomoda muito as pessoas é o problema. O homem sempre está com tesão, entendeu? Eles sempre. Não é verdade. Não é verdade. Principalmente quando tem uma mulher do lado que mostra o desejo. Porque quando tem uma mulher que mostra o desejo, ele é obrigado a dar uma resposta, muitas vezes a resposta vem uma disfunção sexual da parte do homem. Então, o que é o nosso desejo? Entende? Como é que funciona o nosso desejo? Eu acho que essa é a parte mais importante, porque a gente, em pesquisas, a gente descobriu há pouco tempo, ou seja, no ano 2000, 24 anos só, quer dizer, para uma cultura, para uma mudança de conceitos, 24 anos é muito pouco. É verdade. Descobrimos que o desejo da mulher não é igual ao do homem. Sempre a gente pensou que o desejo de homem e mulher é assim, tem que ter desejo para te excitar e para então ter orgasmo ou não. Né? E lá pelas tantas, não, isso é o homem, porque se ele não tiver desejo, ele não vai conseguir se excitar, ele não vai ter pênis ereto e para ele já vai ser frustrante, que dirá com quem ele vai transar. Nós não, porque assim, ó, as questões subjetivas. Ai, tô cansada hoje. Ai, de manhã ele olhou para mim e nem me deu bom dia. Ele ou ela, enfim, gente. Isso já faz com que eu vou perdendo a minha tesão, entendeu? E nós não temos tesão para começar a relação por causa de tudo isso, porque as crianças incomodam, porque eu tenho muitas tarefas, nós não temos tesão para começar uma relação. Bom, mas aí, como é que eu entro? Eu tenho que fazer só por causa dele? Não. Não, tu vai fazer porque a última vez, as coisas que nos remetem a entrar na relação sexual. A última vez foi muito bom. A última vez a gente ficou internado, rebuceteando, se beijando, e lá pelas tantas a gente chegou num ponto que nos fez ter mais tesão. Nós entramos por essas coisas que nós lembramos. Muitas mulheres dizem que entram porque faz muito tempo que não transaram, e aí então se sente constrangida. Né? Então, a questão toda do prazer tem a ver com entender isso. Aí tu entra na relação, tá? Por esses objetivos, aí tu te excita, porque tu participa, entendeu? Quando tu participa, quando tu ouve a tua voz, entendeu? Faz com que tu tenha tesão. E aí, depois da excitação é que vem o orgasmo. Como eu digo, pega no tranco, né? E aí vem o desejo, para depois vir o orgasmo. Então, se ficar esperando ter tesão para começar a relação, tu não vai ter nunca. Porque é só depois que tu entra que tu te excita e tu tem desejo. E como é que tu percebe, assim, Lúcia? Porque eu percebo às vezes que existe também na mulher, principalmente assim, o nosso público aqui, a gente tem mulher de 40, 35, 40, 60 anos, e a gente sabe também que quando a gente vai, enfim, envelhecendo, a gente não. Às vezes a gente se olha no espelho, vê que o corpo não é igual era antes, a gente se sente um pouco constrangido, constrangida, e a gente fica com um pouco de vergonha.
E a gente sabe que quando a gente sente a questão da intimidade, né, a questão do prazer, ela passa por algo onde a gente está no natural no nosso corpo, né? Porque para a gente sentir prazer, a gente tem que estar relaxadas. A gente não vai conseguir sentir prazer se a nossa cabeça tá ali, ai meu Deus, será que meu peito tá torto? Será que minha bunda tá caída? Será? A gente não vai conseguir focar no que realmente importa, que é aquela conexão. E quantas vezes nós, mulheres, ficamos presas nessas questões e não aproveitamos aquele momento? Ficamos mais olhando se a gente está de acordo. E na realidade, eu percebo isso muito mais da mulher. Eu percebo que o homem, ele vive mais, ele nem olha, ele vive o momento presente, a conexão. E a mulher fica muitas vezes presa ainda nas projeções da sua mente, né? Da cobrança de desempenho, né? Porque Cobrança de desempenho e cobrança de corpo também, que seria de desempenho também, né? é, a cobrança de desempenho que eu digo é isso. Como é que eu estou, aos olhos do outro, expressando prazer com esse corpo que eu estou sentindo aqui? Ah, como é que a gente vai, que eu vou poder dar prazer? Porque muitas mulheres se preocupam muito em dar prazer para a parceria e esquecem do seu prazer. Gente, o ato sexual tem que ser egoísta. Se eu Uhum. É não bom pensar dizer. em mim, se eu não pensar em mim naquele momento, pode saber que eu paro de lubrificar e não vou adiante. Por isso que eu vivo dizendo que a gente, na comunidade da medicina sexual, a gente solicita que as pessoas não pensem na lubrificação, já iniciem a relação com o lubrificante. Ah, mas aí Boa. não é natural. Aí que imagina, as pessoas vão perceber que eu não estou. Não importa. O que importa é o que tu vai desfrutar naquele momento. Porque se tu ficar naquela coisa, estou molhada, não estou molhada, já não está mais molhada. Uhum. Então, a primeira orientação que a gente sempre dá é essa. Usa lubrificante. Sozinha ou acompanhada, usa lubrificante. Tá? Sim. E depois disso, é muito importante que a mulher saiba se tocar, a mulher saiba o seu prazer. Porque se eu entrar naquela de que, o homem, por exemplo, é o detentor do prazer sexual, é ele que vai me dar prazer. É ele que tem que saber como é que eu gozo. Oi! O que ele tem é para fora. E o Uhum. nosso é bem cheio de botãozinho lá dentro. Não vai rolar. Entende? Então eu tenho que dizer como eu quero, ou eu tenho que me mexer tipo cobra para chegar naquilo que eu faço sozinha e dar certo. Uhum. Perfeito. Mas antes de tudo isso, Lu, tem aquela coisa, os pacientes chegam no consultório, as mulheres, a primeira coisa que dizem é, tem um remedinho para resolver isso? Que aí eu não preciso fazer esforço nenhum, eu só tomo o remedinho. Entende? Não adianta. Tu tem que saber aonde que está travando. É nas questões culturais que está travando? Como é que eu fui educada? Aonde eu fui reprimida, aonde eu não fui? É nas questões psicológicas. Teve trauma, entende? Ou eu tenho muita ansiedade, eu não consigo me fixar naquele momento, como tu disse ainda há pouco. Ou tem depressão. Questões biológicas. Tu sabe que eu vejo muito, né? Eu sou profissional de educação física, né? E eu trabalho bem nessa linha, assim, integrativa da educação física, na linha somática. E o que eu percebo, algo que eu trago bastante, é que não tem como a gente mudar, o nosso corpo sem mudar a relação com o nosso corpo. E eu trago um pouquinho isso, assim, em relação fazendo um gancho aqui com a sexualidade. Como é que tu sente prazer com o teu corpo? Tu percebe que muitas vezes a gente ainda tem atrelado um arquétipo no corpo, que o corpo é sofrido, ou porque ele agora tá tendo dores, porque eu tô envelhecendo, depois de tal idade, tu sabe como é, dói tudo. Ou porque ele não tá te trazendo você não tá alcançando aquela beleza que você tanto quer, que você tanto almeja, que colocaram na sua cabeça que é o certo. Então tu acaba botando muito peso no corpo.
E aí, esse peso do corpo, só que ao mesmo tempo, quando você quer acessar no seu corpo o prazer, a gente não consegue mais acessar, porque esse corpo ele não tem mais o registro do prazer. E na realidade, o registro do prazer nesse corpo, ele vai muito além, que nem tu falou antes, do genital. Só que a gente tem que começar a entender isso com a gente, o mexer o nosso corpo, encontrar um jeito que seja prazeroso para depois conseguir se relacionar com o outro de uma maneira prazerosa, né? Exatamente isso. Mas a questão toda é que tem pescoço, como eu digo, tu entende? Não adianta a gente ficar olhando só para os peitos caídos ou para a gordurinha aqui, se eu não botar a cabeça em tudo isso. Entendeu? Se a minha Uhum. cabeça tem prazer, se a minha cabeça sabe o que me dá prazer sexualmente, ou fora do sexo também, o meu Uhum. corpo não vai ter tanta significância, porque o que faz o nosso corpo é a comparação, é a cultura que faz com que esse corpo não tá. Gente, é que nem sexo, é que nem a vida sexual. Todo mundo, na menopausa, todo mundo perde a tesão porque o corpo tá horrível, porque os hormônios estão baixos. Aquela mulher que passou a vida inteira tendo uma regularidade, não frequência sexual, na menopausa ela não vai sofrer tanto com as Uhum. transformações. Ela vai saber que ela vai ter um problema, é a comparação, como a gente está dizendo, com o corpo. Mas se ela percebe o prazer da pessoa que está com ela em vê-la excitada, tá? Com lubrificante, sempre com lubrificante. É como se fosse um espelho, entendeu? Eu vou, naquele Uhum. momento, desqualificar o meu corpo, porque o prazer que a pessoa está me dando supera tudo. Mas o problema está quando eu nem quero entrar lá, ou quero entrar tapada, que é para eu não ver o meu corpo. Uhum. Entende? Então, o problema todo é isso. Lu, a mulher tem que se curtir. Uma das técnicas que a gente usa em terapia sexual é essa. É dançar como cobra na frente do espelho. E aí, então, tu vai ter que te deparar com todos aqueles... Ai, meu Deus, olha só o jeito que eu tô. Olha como é que... Ai, que vulgar. Sim, tu tem que trabalhar com tudo isso para poder liberar esse corpo. Uhum. Tu É, não e eu fica penso assim, né, resolvendo a vida Lúcia? inteira. A gente traz tanto, a gente sabe hoje que a gente passa, né, a partir do nosso DNA. A gente passa esses traumas, a gente vai passando essas culturas, né, nessa genética, e aí pensar que a minha avó, então, tipo assim, 2 gerações para trás, a minha avó, ela fazia sexo sem eles se enxergarem, tipo, tinha um buraquinho no lençol, né? Então, assim, eles não podiam se enxergar. Então, tu imagina, né? Isso aí passa ali todo esse tempo, essa cultura vai mudando tudo. Então, é claro que a gente fica confuso, é algo que tem que ser. A gente também não precisa. Acho que assim, ai, a gente tá agora, a gente tem que saber tudo, porque tudo tá liberado. Como assim? Tu tem dificuldade no sexo? Como assim? Não, gente, tá tudo certo a gente tá descobrindo ainda. A gente tá saindo ainda, faz pouco tempo que muita coisa mudou pra mulher. Então é normal que a gente consiga, que a gente também pode nos olhar com um pouquinho mais de compaixão e descoberta para se descobrir com mais prazer, aquele olhar de criança. Vamos descobrir então como é que dá prazer, como é que é bom tocar no meu corpo. Uhum. Até porque, como tu está dizendo, nenhum, os nossos avós não nos disseram positivamente o quanto o sexo podia ajudar. Tu vai saber com Uhum, o tempo, tu vai saber que eles não se enxergavam, tu vai saber que ela falava em sexo em casa, tu vai vê-los muitas vezes transando depois de uma certa idade, vê-los ouvindo, né? uhum, Então, assim, ó, mas isso passa também, entende? Pelo nosso DNA. Isso passa pelos comportamentos das pessoas. Isso passa pelos pais se beijarem na frente dos filhos, se abraçarem na frente dos filhos, sentarem um no colo do outro. Isso já mostra afeto e sexualidade, entende? Não, uhum. não se mostra genitalidade, mas se mostra sexualidade. Agora, a nossa cultura faz com que tudo esteja liberado. Não, sabia que o adolescente não quer mais transar? Pois O estímulo então.
Eu queria que tu trouxesse isso, Lúcia, traz isso. A Lúcia, só, gente, para o pessoal entender, a Lúcia, ela participou de um projeto que eu tenho junto com a Lígia na Prefeitura de Garopaba, e ela foi lá e ela trouxe essa informação. E para mim foi bem. Fez sentido, mas foi bem impressionante. E aqui muitas pessoas têm filhos adolescentes, né? E até, antes até de tu trazer isso, Lúcia, eu só vou dizer já uma das perguntas que a gente colocou na caixinha era isso. Como conversar com meu filho adolescente? Tá com a minha filha, né? Especificamente a pergunta da caixinha. E conta pra gente então, quais são as questões que chegam hoje pra ti dessa juventude? Os pais atrapalhados. Eu vou te dizer que há 20 anos atrás, eles chegavam me perguntando como é que eu tenho que falar com eles, exatamente o que tu perguntou aí. Como é que eu tenho que falar com eles sobre sexo? Não tem que falar, é eles que vão trazer. Porque antigamente, quando a gente falava com as crianças, pegavam um compêndio de reprodução humana e dizia assim, isto é pênis, isto é vagina, para fazer o filho. Não se faz mais isso. Então, como é que tu pode falar em sexo pro teu... Não é o adolescente já te dá de 10 a 0 sobre sexo, apesar de não fazer. Sim. Na puberdade, um pouco antes até, as crianças com 8 anos estão falando sobre sexo. Não sabem muito bem o que é, mas estão falando. Então, deu uma cena num filme, uma propaganda, alguma coisa que sugira, tu fala sobre isso. Pois é, e fala assim, não é perguntar, tu sabe sobre isso? Não. É tu poder falar, pois é, higiene, como é que é o mods, né? Sabe Absorvente. que usa? Absorvente, isso. Sabe para que se usa isso? Aquelas risadas, aquelas coisas, não entende? Aí tu entra. E outra, uma coisa que a gente tem que respeitar é falar até aonde eles querem ouvir. Porque assim, se tu fala alguma coisa e dá uma pausa e eles continuam perguntando, tu pode continuar. Se ele deu uma pausa e parou o assunto, fica quieta. Entendeu? Você tem que saber a hora de falar e a hora de ouvir. Né? Porque eles perguntam sobre a necessidade deles. E não adianta tu ir adiante. Agora, o que está acontecendo hoje, Lu? Tem muito estímulo intenso. Olha, o sexo, na minha faixa etária, um pouco depois também, o sexo era aquela coisa proibida, aquela coisa que a gente tinha que estudar um pouco antes, conversar com as amigas, mesmo as amigas mentindo, entendeu? Hoje não. Os bits, como a gente chama, do celular, dos jogos, do videogame, são muito mais intensos. E eu não quero parar para pensar em sexo, para beijinho, abraço, ou uma bulinação, como se chamava. Não. Então, quando é que o adolescente começa a se interessar, ou o adulto jovem começa a se interessar por querer saber mais? Quando ele começa a ter disfunção na hora do sexo. A ejaculação precoce é uma coisa que acontece muito. Entendeu? E é algo que está mais comum hoje em dia, né? Por causa da ansiedade. Pelas exigências do mundo, entende? Então, assim, tu tem que... muitas vezes eles vêm procurar tratamento, o casal jovem, quando quer ter filho, porque eles têm que transar para fazer filho, né? Algum tipo de genitalidade tem que ter, nem que seja a ejaculação na entrada da vagina, mas tem que ter. Então, a partir daí, eles não conseguem fazer o filho, porque tem dia e hora marcada, e para o homem isso é horrível, dia e hora marcada, ele não funciona, né? E aí, então, eles vêm procurar a terapia. Só que aí, como eles não praticaram o sexo, pode doer, pode incomodar, eu vou querer tudo, ou seja, a penetração, a ejaculação e o orgasmo para poder fazer o filho. Não vai fazer nunca. Não, mas a pressão, né, Lúcia? E aí tu traz tudo isso junto à pressão. Eu acho que... Claro! Por isso que quando por isso que quando o paciente chega no consultório, ou mesmo nas palestras, e ele diz que não tem orgasmo, tu tem que ver qual é a fase da resposta sexual que não está funcionando. Entendeu? Interessante, fala mais sobre isso. Como assim? Qual é a fase sexual? Qual é a fase que não tá funcionando? Sexual. Então, primeiro aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, desejo. A primeira fase é o desejo. Não para o homem, não para a mulher. Entendeu? Para a mulher.
A mulher não começa a relação com desejo. Então, a terapia sexual, Lu, ela é muito sábia porque ela funciona muito rápido, entendeu? Uhum. Tu funciona muito mais trazendo informação. Quando tu diz, ai, não tem desejo para começar a relação, eu digo, eu também não. Como assim não? A outra, não tem orgasmo na penetração. Eu também não. Como assim? Beleza? Então, tu vai trazendo informações que a pessoa assim, então eu não sou um ET. Então eu funciono. Orgasmo é aquela coisinha que eu sinto assim, meio arrepiado, não é um troço enorme. Não, entende? Eu quero luzinhas piscando, eu quero o corpo todo tremendo. Eu também. Entende? Então, tem que falar em sexo de uma forma muito leve e até com humor, entende? Para a pessoa perceber que tu está trazendo dados científicos. Então, vamos pegar um exemplo aí. A penetração. Tu sabia que só em torno de 18% das mulheres tem algum tipo de prazer dentro da vagina? Eu imagino. Dentro da vagina, quem tem prazer são os homens. Eles querem sentir aquele acolhimento lá dentro. Entendeu? Nós, meninas, não. Isso tem a ver com anatomia, isso tem a ver com uma série de coisas. Assim, aí tu vai me perguntar, e o ponto G, Y, D, H, enfim. Algumas têm, outras não. O clitóris, onde a gente, vamos dizer assim, a maioria das mulheres tem prazer, porque não são todas também. Lá, as ramificações, tem 8.000 ramificações lá dentro. E algumas têm umas ramificações, vamos dizer assim, tão extensas que chega até no sexo anal a mulher ter orgasmo. Por causa dessas ramificações lá também. Entende? Aí, as ramificações do clitóris pegam numa parede da vagina e funcionando vai dar prazer. Mas, se ela for por cima dele, a penetração, e ela for por cima do homem, ou seja, encaixar a cavaleira da situação, como a gente diz, e ela não ficar fazendo esse movimento aqui. Eu não tô te vendo! Para cima e para baixo, o movimento para cima e para baixo, tá? Ou seja, ela ficar se roçando em cima dele, ela vai ter orgasmo, mas não é por causa da penetração, não é por causa do É por pênis causa lá do dentro. roça-roça. É do roça. E não é porque tá roçando a vagina, tá roçando a vagina, o clitóris, a entrada da vagina, que muitas mulheres têm prazer ali, e às vezes tá roçando até o ânus, conforme a penetração. Se ela tá de frente para o homem, entendeu? Se ela vai roçar da vagina para frente, ou seja, o seu clitóris. Se ela está de costas para o homem, nesta posição por cima dele, ela vai estar roçando o períneo e o ânus, que também dá prazer. Só que a gente, que horror, sexo anal, nem pensar. Ei? Não, e Lúcia, e tu trazendo tudo isso, eu fico pensando assim, às vezes a desinformação é bênção também, né? Porque aí tu vai, né? Tu vai com tudo isso ali pra hora do sexo. Meu Deus, mas quem é que eu tô encostando? Eu tô encostando o períneo, eu tô encostando o clitóris, eu tô encostando o ânus. Em vez de, eu adorei aquela tua dica, faz a cobrinha, encontra onde que tá bom e fica, né? Mas Então, não só tipo, isso. vai experimentando, gente. É isso, Isso. não tem. Porque assim, se eu quando estou sozinha adoro tocar os meus mamilos, por que na hora que eu estou encaixada em cima dele, eu não pego as mãozinhas da criatura e coloco nos meus mamilos, boto a minha mão em cima da mão dele e faço ele ficar roçando meus mamilos? Por que na hora que eu estou por cima, eu tô falando mamilo, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Porque se o cara é muito magro, às vezes dá problema, sabe? Quando a mulher vai por cima. Aí tem que fazer um calço, como eu digo, sabe? Porque se ele é muito magro, tu não consegue roçar o teu clitóris no pubis dele. Então, a mulher coloca a mão entre a sua vulva e o pubis do homem, que aí vai ficar mais alto e vai dar para roçar. Entendeu? Então, eu tenho que, como tu disseste, eu tenho que ir procurando um jeitinho. Para mim é importante que ele segure na minha bunda quando eu estou nessa posição. Então, eu vou botar a mão dele na minha bunda e mostrar, esgaça, fecha, morde, bate, enfim. Entendeu?
Mas a gente tem que saber tudo isso. Uhum. Agora, a gente tem que, para isso, estar lubrificada, né? A gente tem que estar Uhum. lubrificando, né? Se tu te preocupar com as caras e bocas que a criatura está fazendo, tu não vai adiante. Uhum. Entende? Faz tu as tuas caras e bocas, nem olha para ele. E pensa o que tá acontecendo lá dentro, né? Uhum. Tu vê assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Vamos pegar, agora quando a gente falou, o sexo oral. O que Uhum. as mulheres pensam do sexo oral? Fala aí, Lu. O que tu O que acha que que as as mulheres mulheres pensam? quando fazem sexo oral neles, primeiro? Eu acho que tem algumas mulheres que têm nojo, Então, tá, tudo bem. O que né? mais? Eu acho que tem uma certa insegurança. Hum. Tipo assim, uma certa insegurança de será que eu faço bem? Uhum, tá E, bom. e eu lembro que uma vez a gente pegou, assim, tava eu e umas amigas, a gente pegou um amigo nosso e a Hum. gente disse assim, não, agora tu vai explicar tudo. Como é que é? E aí, é bom? Como é que é bom? Como é que não é bom? E a pessoa ficou ali, né, falando, explicando, né, contando, a gente rindo, rindo, rindo. Só que, na realidade, eu acho que é muito pessoal, né? O sexo oral, para cada um é de um jeito. Mas Cada uma homem gosta de coisa, um jeito. aí Eu tá. acredito Cada que é a um, mesma coisa, que nem é para mulher. Por que que para o homem existe um manual de sexo oral? Não. É não que nem é para existe. mulher. Existe um manual de sexo oral para mulher? Não. Não, Então, para o mas homem que, também não. É mas, conversação, é descoberta, é experimentação, né? mas que tem algumas técnicas que ajudam, tem. Entendeu? E apesar de todo mundo ser diferente. Mas tem uma coisa que Uhum, literalmente trava as mulheres. Entende? Vou estar uhum, me submetendo ao prazer dele. Porque você sabe o uhum. que acontece? No momento que eu estou lá no pênis vagina, parece que os dois estão aproveitando. Oi, da onde? Né? Quando eu estou Ah, entendi. também no sexo oral, parece que a mulher está dando prazer ao homem. E quando o homem está fazendo nela, ai, que feio me abrir, que ele vai. É tão feio lá embaixo. Se tu acha que o corpo é feio, se tu for olhar a tua vulva, é pior ainda. Então tu tem que travar uma intimidade com a tua vulva sozinha, se olhando no espelho, enfim, para depois permitir que esse homem chegue lá. Porque eles adoram olhar, abrir, tocar antes de fazer o sexo oral. Mas a gente fica Uhum. toda constrangida, quase que se escondendo para não mostrar a parte de baixo. Então, E assim, por isso que eu digo muito, né, Lúcia? Por isso que eu digo que na realidade o sexo, hoje eu enxergo assim, né, que o casal, quanto mais intimidade e sintonia tem, melhora. Porque aí a uhum. gente já tem intimidade, a gente já vai sabendo, a gente vai melhorando o sexo, né? E Sim, isso é uma das coisas que eu acho que também que é bem importante, assim, ser dito. Claro que já, mas quando a gente tá com um parceiro novo, né? Enfim, iniciando com alguém, é respeitar esse tempo, assim, da gente também ir se soltando, né? Porque às vezes também a gente se cobra, já aconteceu, assim, de tipo, é a primeira vez, mas hoje nós somos empoderadas, então, ai, que coisa de ter vergonha disso, de ter aquilo, eu vou fazer tudo, porque eu posso tudo, e na realidade, às vezes a gente não respeita o nosso tempo, o nosso corpo, eu acho que isso também é importante, porque é uma construção, né? uhum. Mas assim, eu nem digo em relação à parceria quando eu estou com a parceria. Uhum, Quantas de nós têm regularidade em tocar o corpo? uhum, Não, a gente pensa assim, eu tenho que comprar um sugador, porque com o sugador uhum, as pessoas dizem que é muito mais rápido e eu não preciso nem me preocupar. Não, querida, põe o sugador fora. Porque se tu não ficar fazendo a cobra essa que eu digo no espelho, ou mesmo, se tu não te preocupar em ficar com outras coisas, exercitar. Eu já vou, meu pensamento já está no supermercado, olha aqui. Se tu não puder conseguir tocar com outras coisas no teu corpo, se tu não conseguir fazer pressão e intensidade com as tuas mãos no teu corpo, se tu não fizer, não falar, porque a mulher precisa falar, é a voz dela que dá tesão para ela, não é a voz dele. Porque mesmo
como tu disse assim, ó, se tiver mais intimidade, conexão, é mais fácil. Sim e não. Porque muitas vezes vai amar esse homem, entendeu? Você vai ter maior paixão por ele, mas ele não, por exemplo, não suporta pensar em ter um sugador junto. Uhum. Para mim é importante, mas para ele não. Então, eu tenho que respeitar, a empatia, né? Uhum. Então, assim, quando eu vou no supermercado, é porque tem uma técnica. Gente, vai ter no final do mês que vem, a gente vai reunir mulheres para juntas fazerem exercícios para aprender a despertar o desejo, a sedução, o erotismo com elas mesmas e também aprender a fazer dar prazer para os homens. Tá? Bom, mas isso é outra coisa. Aí, uma das técnicas que a gente diz é: vão ao supermercado os dois juntos. Entendeu? Vão lá para a parte das verduras e comecem no supermercado mesmo. Um pega uma verdura e faz caras e bocas para a fantasia do outro, imaginar onde vai ser colocada aquela verdura. Entendeu? Ou pega um ramo de tempero verde, né? Salsinha, e começa a sacudir o tempero verde. E a mulher já fica imaginando onde ele vai sacudir aquilo. Só isso, tu não precisa nem comprar as verduras. Só isso já dá maior exemplo. Sim, já dá estimular, né, a imaginação, estimular o prazer. Isso. Tanto na intimidade quanto no público. Porque tem coisas, tem carícias que são públicas, carícias que são privadas. Mas muitas vezes uma carícia pública dá uma tesão quando chega em casa, entendeu? Tá os dois lá vendo um show, aquele monte de gente em volta, vendo um show de pé, né? Não vai estar sentado para ver um show, que não vai ter graça ver um show assim. Bom, desculpa, eu sou assim. Aí então, tá o cara atrás de ti se roçando atrás de ti, que deu show, o que isso acontecia? Tu já vem pronta para casa. Muitas vezes só uma mensagem, tu tem que estimular tudo isso, entende? A mensagem de sacanagem, a mensagem como o outro gosta, o supermercado, ou enfim, sabe? Técnicas não faltam para te fazer isso, mas tu tem que também entender o que é o teu orgasmo, tá? O teu prazer. Tu quer saber se tu teve orgasmo? Quando terminar, se tu estiver lânguida, sonolenta, entregue, e não quiser levantar para imediatamente se lavar, tu teve orgasmo. Essa é a técnica infalível para saber. Incrível, porque muitas vezes tu não percebe o teu orgasmo, sabe? Porque tu tá ligada ali no que tá fazendo, mas também tá pensando na próxima etapa. E aí, muitas vezes, o orgasmo passa, porque passou em algum lugar que, entendeu? Foi bom. Então, assim, ó, se tu faz sozinha, tu sabe como é que ele funciona. Entendi. Ai, olha aqui, gente, já foi nosso tempo, meu Deus. Olha aqui que loucura. Viu? É só falar de sexo que dá nisso. Eu queria, assim, ó, só uma perguntinha aqui, ó, Lúcia. A gente fez, nos mandaram umas perguntas, tá? Aqui no nosso direct, tá? E a gente já falou sobre várias coisas aqui, nos perguntaram, né? Mas vamos só aqui fazer rapidinho aqui perguntar assim, quais são os fatores que podem interferir na libido? Tu acha que assim, se a pessoa não tá sentindo libido, tá? Tu acha que dependendo da idade é legal ir procurar o médico, fazer exames? Ou tu acha que é uma questão muito mais comportamental? O que tu vê na tua clínica? Mas aí o que a gente vê na clínica tu não pode ficar só ouvindo o que o paciente está te dizendo. Tu tem que investigar. Tem que investigar dor, tu tem que investigar traumas, tu tem que investigar medicação. Muitas medicações interferem na libido. Entende? Assim, ó, porque a qualidade de vida é fundamental. Se tu faz sexo com regularidade, tu tem uma maior qualidade de vida. Então, tu tem que entender aonde que aquela... Eu vou te dar um exemplo de alguém ontem falando: eu não consigo transar porque eu sinto dor. Uma mulher solteira que não tem parceiro fixo, tá? Aí tu começa a perguntar: sim, e o que tu sente? Não, ele te toca? Sim, sim. E tu deixa ele te tocar? Deixo. E tu gosta? Gosto. Ele te faz sexo oral? Faz.
E tu deixa? Deixa. E tu gosta? Gosta. Já está começando a tu questionar. Se ela gosta, se ela deixa, se ela lubrifica, ela se excita. Se ela se excita, quer dizer que a resposta sexual dela Uhum. está Tá quase ok. que íntegra, entendesse? E aí, Uhum. o que é a dor? Ah, quando ele me penetra, no início da penetração, parece que está repuxando tudo. Tá, mas aí para colocar o pênis ali dentro, a primeira entradinha, tu consegue? Consigo. Assim, por quê? Porque a excitação faz com que as glândulas de Bartholin, que é a entrada da vagina, lubrifiquem para entrar na vagina. Tá? Uhum. Aí depois é que vai suar lá dentro e ter lubrificação. Então, quando o cara penetra, aquela lubrificação começa ali assim, mas lá no fundo ainda não tem lubrificação. Entendeu? Entendi. Então, ele tem que penetrar, tirar um pouco, para da próxima vez ele vai levar a lubrificação até o fim. Aí, se a Uhum. mulher se prende nesse, mas doeu, tipo, depois parou de doer, depois parou. Então, o que é falta de conhecimento para essa disfunção? Porque a pessoa tem tudo, tem toda a resposta sexual íntegra. E essa questão de dor, né? Eu percebo assim que depende também. Eu já percebi algumas fases, dependendo da fase que a gente tá, a mulher que ainda tá ciclando, que tá no seu ciclo, dependendo da fase, tem uma posição ali que pode dar mais dor. Eu já percebi Sim. isso, e é sempre na mesma fase. Mas porque tem algumas fases do ciclo E a que tu gente vai tá com. lubrificar menos, por isso lubrificante de novo, tu vai lubrificar Aham. menos, tu vai estar mais dolorida lá por dentro, entendeu? Uhum. E aí, então, eu tenho que saber que quando eu tento e deu aquela sensação desagradável, faz outra coisa. Vai para o sexo Uhum. oral, fica se Claro, roçando no claro. outro, entendeu? Fica se masturbando com lubrificação, mas não fica tentando ali porque eu tenho que fazer aquilo. Esse é pior. E na realidade, quando a gente entra, porque aí tu vai estar também gravando, né, no teu cérebro, tipo, e na realidade eu acho que é bem isso, né? O sexo, ele tem que, para tu querer fazer o sexo, ele tem que estar relacionado com o prazer, porque é isso que vai fazer aquilo que ficou gravado no teu corpo, no teu cérebro, no teu sentir. Então, se aquilo ali foi um martírio do início ao fim, né, uma posição ali que doeu e que você continua, é claro que você não vai querer fazer de novo. Claro, e para a mulher é fundamental, porque ela precisa dessas lembranças, dessas recordações positivas para entrar no sexo. Uhum. Porque ela só vai ter tesão, gente, quando tu tá tentando conquistar esse homem, ou quando depois de uma briga, entendeu? Que tu vai reconquistar esse homem, e algumas mulheres em algum momento do ciclo menstrual. Então, a gente se empodera quando a gente está afim, entendeu? De conquistar algum propósito. E isso nos ajuda a ter tesão. Como tudo, qualquer propósito que a gente tem, tu dá de tudo para conseguir. O sexo é a mesma coisa. Mas depois que a gente tem na mão, né? O que acontece? Não tem mais desafio. Como a nossa vida é tão cheia de detalhes, a gente precisa de desafios. E o sexo é o maior desafio. É o maior desafio. E, Lúcia, adorei, tá? A questão, assim, eu vou querer saber mais depois ali sobre aquilo que tu vai fazer. Conta pra gente quando é que vai ser que tu vai fazer um trabalho que tu estava comentando aqui. No final de agosto, eu e uma educadora física, Aham. né? Que a gente concentrou, conversando, estudando juntas, a gente concentrou os movimentos que a mulher precisa entender que são importantes para fazer durante a atividade sexual. Então, nós vamos entrar com esses movimentos e depois vamos entrar com técnicas, coisas bem objetivas. Entendeu? Que nem tu Uhum. ali, por exemplo. Falei com o meu amigo, ele veio explicar como é que é. Oi, não. Nós vamos dar aquelas técnicas para fazer um sexo oral num homem que dá prazer para ti primeiro e depois para ele. E o que eles gostam. E eles são diferentes e tu tem que tentar. E tu É por aí. sabe que essa. Falando na. Peraí, eu vou trazer uma coisinha aqui para mostrar para vocês, tá? Não é nada demais. Ó, É, isso aqui é algo na educação física, ó, que é muito bom para a gente trabalhar, sentar lá em cima e trabalhar o nosso assoalho pélvico.
Ficar Muito sentado lá bem. na bolinha, de um lado para outro. Muitas vezes, a gente tem ali 80% do nosso assoalho pélvico é face. E pode estar tudo muito emaranhado. As pessoas que já tiveram gravidez, ou todas, diversas coisas mesmo, a vida, a pressão que a gente faz ali em cima, no nosso dia a dia, respiração. Então, a gente soltar também o assoalho pélvico é algo maravilhoso que a gente pode estar colocando aí também, ó. Essa bolinha é uma delícia. E isso pode excitar também, Uhum, entende? Rolar exatamente. em cima dessa bolinha, se tu souber encaixar bem o quadril e abrir as pernas, entendeu? Isso pode dar muita tesão. Por isso que eu digo, não é só o sugador, não é só o Uhum. pênis do homem, não é só a tua mão, várias coisas podem dar prazer. E é o que a gente Perfeito. vai Fala, fala. tentar, é o que a gente vai tentar mostrar nesse curso, mas enfim, é uma parte que a gente deu aqui já hoje. Que legal. Não, que legal. Sabe que até vamos conversar assim. Achei até de repente da gente pegar aqui e fazer uma vez por uns melhores. Quem quiser se inscreve, uns melhores amigos, a gente trazer algumas coisas aqui diferente, assim, que fique mais entre nós, né? Que não fique assim numa live aberta. Isso. Mas eu acho bem legal, porque é um assunto que ele é importantíssimo, é um assunto que ele não, ele é atemporal, porque a nossa vida vai mudando e vira e mexe a gente vai ter questões de sexualidade, a gente vai ter algumas dificuldades, a gente vai passar por mudanças, e é muito importante a gente estar falando sobre isso, né, Lúcia? Com certeza. E muitas vezes é bem como tu disse, a face ela não está só lá embaixo, a face percorre o corpo todo e a gente tem que soltar para poder se excitar. E aí começa a prazer Exatamente. no cabelo, né, no pescoço, enfim. Meu É Deus, isso gente, aí. tem muita coisa para falar, é muito pouco tempo. Eu sei que a gente deu só uma breve comentada aqui por cima, nada muito Uhum. específico, mas já dá para começar a pensar. Se Já alguém dá para quiser começar. E Lúcia, deixa teu Instagram. Qual é teu Instagram para o pessoal te seguir? @psicolúciapesca. Vou botar nos comentários aqui para quem quiser, tá? Isso, Então, bota nos entra lá, comentários para o pessoal. A entra Lúcia mora, gente, aqui em Garopaba, tá? Para quem não sabe, né? A gente tem nosso público além de Garopaba, mas para quem é de Garopaba, a Lúcia mora em Garopaba. lá. Eu atendo online e presencial. Agora nós vamos Isso. começar a fazer o grupo com mulheres para atendimento em grupo. Mas Que só legal. não é para tratar traumas, é para ensinar a fazer e gostar. Ótimo. Que Tá bom? maravilha, Lúcia. Então, assim, ó, muito obrigada, tá? Adorei nosso bate-papo. É um prazer sempre te ter aqui, tá? Uhum. E vamos E, seguir aí conversando. Pena que eu não te enxerguei, mas tá tudo bem. mas nem precisou, né, Lu? Parecia que a Não. gente estava Aham, intimamente aqui, ó. a gente estava aqui, ó, conectada já. Agora, quem nos ouviu hoje, pegou alguma dica, passa adiante. Não fica só para Isso. si. Passa Passa adiante. adiante, ensina os outros. Isso ajuda É bastante. Tá bom? isso aí. Muito obrigada mesmo por terem Tá me bom, chamado Lúcia. para o nosso papo aqui. Tá bom, Tá Lúcia. bom? Um beijo Beijo grande, amor. grande. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado. Tá? Esse foi o nosso bate-papo aqui sobre sexualidade. Um beijo grande aí no coração de cada um.